Nós continuamos a nossa meditação com a terceira estrofe do Adoro-te Devote. E começa o texto em latim. In cruce latebat sola deitas, atix latet simul et humanitas, ambo tamen credens ateque confitens. Peto quod petivit latro penitens. E qual é a tradução? Na cruz. Então, aqui, Santo Tomás faz a relação entre o altar e o Calvário. Nós estamos meditando em torno da Eucaristia. A Eucaristia que nós, diante dos nossos olhos, está no altar. Mas agora, do altar, ele lança os olhos na cruz. É por isso que eu gosto de celebrar Versus Deum. Porque no momento da consagração, a hóstia do altar aponta para o crucifixo, para o crucificado. E aquele que se dá no pão é o mesmíssimo que se dá na cruz. Então, Santo Tomás, nas duas primeiras estrofes, ele começa falando da Eucaristia. Visus tactus gustus interfallitur, sed audito creditor, sed audito solo tuto creditor. Ou seja, a visão, o tato, o olhar, quando nós estamos diante da Eucaristia, falham. Mas aqui nós já começamos a entender a ligação entre a ceia e o Calvário. E depois dele falar da ceia, da contemplação que nós temos da Eucaristia, que ali se esconde a divindade, agora ele começa a meditar a cruz, o evento da cruz. E como que a Eucaristia tem ligação com a cruz. Então ele começa dizendo, in cruce, ou seja, na cruz, latebat, sola deitas. Na cruz se escondia tua divindade. Se oculta a divindade. E de fato, nós olhamos para a cruz, para o crucificado, e nós vemos Deus ali? Não. Nós só conseguimos enxergar Deus ali aos olhos da fé. Porque se nós olhamos a cruz com os olhos humanos, nós enxergamos ali o quê? Nós encontramos ali o quê? Nós tocamos em quê ali? Em um homem injustiçado, fracassado, crucificado, angustiado, abandonado, perseguido e mais nada. Humanamente falando, o que nós vemos na cruz é isto. Por isso que a divindade de Cristo está escondida. E continua o texto. Aqui, latet, se esconde, simultaneamente ou também, et humanitas, a tua humanidade. E aqui se esconde também a tua humanidade. Onde? Na Eucaristia. Porque nós cremos que ali está Jesus por inteiro, ou não? É Cristo. Mas na Eucaristia nós damos um salto ainda maior do que quando olhamos para a cruz. Então vejam como Santo Tomás
ele automaticamente, vamos dizer assim, faz um movimento do altar para a cruz e da cruz para o altar. Porque ele vai olhar de novo para o altar e vai dizer: aqui no altar, aqui na Eucaristia, não se esconde somente a divindade, que nós não vemos. Nós vemos a divindade de Cristo ali? Não. Nós vemos que simplesmente é uma hóstia. A divindade de Cristo está escondida, tanto quanto a sua humanidade, porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. Mas aqui na hóstia, nós vemos a humanidade de Cristo? Não vemos. Nós só enxergamos a humanidade de Cristo pela fé e dizemos: aqui também está escondida a humanidade. Se na cruz a divindade está oculta, velada, na Eucaristia, o passo de fé que nós damos é ainda maior. Na cruz nós enxergamos Deus, mas Deus escondido, Deus crucificado. Mas na Eucaristia nós confessamos as duas coisas, que Ele é um Deus que escondeu a sua divindade e a sua humanidade. Então, crer na Eucaristia é ainda um passo de fé maior do que simplesmente olhar para o crucificado. Porque na cruz, pelo menos nós enxergamos o quê? A humanidade. Na cruz se esconde a divindade, mas pelo menos a gente enxerga a humanidade. E na Eucaristia, nenhuma das duas coisas a gente consegue enxergar. Então, do altar à cruz e da cruz ao altar. E continua a terceira frase: ambo, ou seja, em ambas. Tamen credens, ateque confitens. Aqui estão dois verbos, que é credens e confitens, ou seja, crer e confessar, crer e professar. Ô padre, não é a mesma coisa não? Aqui não. Muitas vezes o padre, na missa no domingo, quando nós vamos recitar o credo, ele diz o quê? Confessemos ou professemos a nossa fé. Mas aqui, crer e confessar são duas coisas diferentes. Ambo tamen credens, ateque confitens. Ou seja, em ambas eu creio, mas ao mesmo tempo professo. O que significa isso? Vamos nos lembrar. Foi Santo Tomás que criou o ofício da festa de Corpus Christi. Então a festa de Corpus Christi ainda estava muito recente na igreja. A igreja já cria na Eucaristia. Ela cria que ali estava o corpo e sangue de Cristo. Só que não existiam as manifestações públicas. Até o século XII não existia a festa de Corpus Christi como nós conhecemos hoje, onde se fazem o quê? Tapetes, onde o Santíssimo ele passeia em ruas. Não existia isso. Então, crer na Eucaristia, a igreja já cria. Só que não existia
uma manifestação pública da fé na Eucaristia. Entenderam? Ou não? Se não entenderam, fala. Ou seja, a missa era celebrada na igreja e acabou. Depois da missa e ao longo do ano, não existiam esses momentos onde a Eucaristia passeava, andava por entre as ruas e as cidades, como nós temos hoje. Mas aqui a gente já tira uma outra consequência. Qual? Que a nossa fé não pode ficar nessas quatro paredes. Nós cremos, mas nós somos chamados a professar. Onde? No trabalho, onde vocês executam as suas funções. Na família, onde vocês têm as obrigações de pai e de mãe. No grupo de amigos. Vocês são chamados a professar aquilo que creem aqui. Então, não engulam a história que a fé de vocês é da igreja para dentro. A fé de vocês é da igreja para fora. A fé de vocês deve ser professada. Onde? Onde quer que vocês estejam. Então, crer e professar. Não existe essa separação. Como se aqui vocês entrassem e se vestissem de religiosos. Aí depois que vocês saem e vão para o trabalho, vocês vestem a roupa de pagão. Fala como todo mundo, vive como todo mundo. Não. A fé é uma roupa permanente. E continua o texto. Peto, aqui é o verbo pedir. Peto quod petivit latro penitens. Ou seja, peço aquilo que pediu o ladrão arrependido. O quê? A salvação. Peço aquilo que pediu o ladrão arrependido, que ele pudesse entrar no reino de Deus. E quem foi o homem que fez um ato de fé? O homem que fez um ato de fé foi o ladrão ao lado de Cristo. E nós também somos chamados a fazer esse ato de fé quando olhamos a Eucaristia. Todo esse texto, toda essa estrofe aponta, sabe para onde? Um pouco para o mistério do Natal. Por quê? Porque naquela frágil criança nós vemos Deus que nasceu. Naquela frágil criança nós vemos o rosto de Deus pequeno. Naquela frágil criança que nasce na noite de Natal, nós vemos Deus escondido. O Senhor nos ajude, meus irmãos, a termos um coração purificado, como nos diz a primeira leitura e também o Salmo. O Senhor vá purificando as nossas imundícies para nós nos aproximarmos com todo amor da Santa Eucaristia, sem medo. Apesar das nossas misérias, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas infidelidades, nos aproximemos como bom ladrão, batendo no peito, implorando misericórdia, mas nos aproximemos sem medo, porque diante de nós está Cristo, o nosso Salvador, que se entrega mais uma vez, seu corpo e sangue, para nos alimentar nessa manhã e darmos forças para crer nesse mistério e professá-lo na vida.